De volta com você que se liga aqui no Mestres da História, conectado com o LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estou levando a cabo este super curso que visa a sua preparação para o concurso da Polícia Militar do Maranhão. E a gente trabalhando firme com o nosso simuladão. Mais uma bateria de questões que eu trago para você que vive só pensando naquilo, né? Que você que vive pensando na sua aprovação. Mas antes de pensar na aprovação, tem que pensar em estudar com determinação, porque afinal de contas, a barra é pesada. Pessoal, é muito concorrido, mas depende de você. Se você estudar com determinação, sem dúvida alguma, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Bacana, vamos começar falando hoje sobre a colonização da América Portuguesa. Vamos falar então da colonização portuguesa sobre o território brasileiro. Nos 30 primeiros anos não houve uma grande preocupação por parte de Portugal em colonizar esse território. É por essa razão que o período que vai de 1500 a 1530 é chamado de período pré-colonial, quando aconteceu basicamente a exploração do pau-brasil. A partir de 1530 começa a colonização de fato no Brasil, a colonização sistemática do Brasil, o envio da expedição de Martim Afonso de Souza, a criação do sistema das capitanias hereditárias em 1534, o cultivo de cana-de-açúcar visando gerar rendimentos para a coroa portuguesa. Diante do fracasso das capitanias hereditárias, onde apenas duas conseguiram prosperidade material, o rei de Portugal resolve criar em 1549 um novo sistema administrativo, o sistema do governo geral. Presta bem atenção. O sistema das capitanias hereditárias não foi extinto. O rei de Portugal criou um órgão central para administrar a colônia, que é justamente o governo geral, trazendo o governador geral, o ouvidor-mor, o provedor-mor, o capitão-mor, para ajudarem na defesa, nas finanças, na justiça, na própria colonização da América Portuguesa. Afinal de contas, o Brasil foi alvo de algumas incursões estrangeiras. Tivemos invasões estrangeiras francesas na Baía da Guanabara, lá no século XVI. Tivemos invasões francesas no Maranhão, a França equinocial no século XVII. Tivemos invasões holandesas na Bahia em 1624, em Pernambuco em 1630. Então houve uma grande preocupação por parte da coroa portuguesa em rechaçar essas investidas estrangeiras sobre o território brasileiro. Ao longo do nosso processo de colonização, utilizou-se a escravidão como principal modalidade de trabalho, com destaque para a escravidão africana. Não significa dizer, porém, que os índios também não foram utilizados na condição de escravos. E nós temos uma grande contribuição dos indígenas e dos africanos na formação social brasileira e também na formação de nossa cultura. Vamos conferir a questão aqui, pessoal. Olha só. A criação das capitanias hereditárias em 1534 correspondeu à primeira decisão do governo de Lisboa para dar início efetivo ao processo de colonização do Brasil. A essa modalidade de parceria público-privada seguiu-se a instalação do governo geral na colônia em 1549. A respeito da dinâmica das relações, das rupturas
e das transformações da organização sociopolítica, econômica e cultural no Brasil colonial, julgue certo ou errado os itens a seguir. Vamos lá. Primeiro item, vamos conferir. A escravidão negra foi disseminada no Brasil colonial por imposição do consolidado capitalismo europeu, ávido por importar produtos agrícolas tropicais. Pessoal, essa afirmação está incorreta. Calma que eu vou explicar por que essa frase está incorreta. Foi utilizada mão de obra escrava de origem africana no Brasil justamente devido ao fato de que o tráfico negreiro, o chamado trato dos viventes, era uma atividade econômica extremamente lucrativa para comerciantes portugueses e para o próprio Estado lusitano. O tráfico negreiro se constituiu numa das importantes atividades que foram fundamentais para a manutenção de uma balança comercial favorável para Portugal. Então, o tráfico negreiro, ou o trabalho escravo exercido por africanos escravizados, ocorreu no Brasil por conta de ser uma atividade extremamente lucrativa. Não é porque houve uma imposição do consolidado capitalismo europeu. Não é nada disso, pessoal. A razão pela qual é que o tráfico negreiro gerava muita lucratividade para os traficantes e também para os próprios representantes do governo português. Então Opa, deixa eu voltar aqui. Errada essa afirmação. Bacana. Agora sim. Vamos lá, devagar com andor que o santo é de barro. Nos quilombos não se estabeleceram formas de organização social semelhante às africanas. Gente, os quilombos eram comunidades formadas por aqueles indivíduos que fugiam da ordem escravocrata. Indivíduos que adentravam as matas e formavam as suas comunidades ali. Esses eram os quilombos, os mocambos. E aí o que acontece, pessoal? No quilombo, evidentemente que aquela população quilombola, aquela população que se refugiava naquela região, ela procurava estabelecer as formas de organização social e econômica que elas conheciam da mamãe África, que elas conheciam das suas terras de origem. Então, quando diz que no quilombo não se estabeleceu nenhuma forma de organização social semelhante à da África, logicamente que essa afirmação está errada. Próxima afirmação. As manifestações artístico-culturais do Brasil colônia foram essencialmente marcadas pela cultura europeia. Daí a ausência de obras musicais e arquitetônicas barrocas de autores negros. Pessoal, que frase errada, hein? Erradíssima! Olha, você pode pegar o Antônio Francisco Lisboa, conhece o Aleijadinho? Pois é, que fez as esculturas dos profetas em pedra-sabão, lá em Congonhas do Campo, lá em Minas Gerais. Puxa vida! Ele é mulato. Então temos sim vários aspectos da cultura dos negros, da cultura dos indígenas que contribuíram para a formação cultural do Brasil. Aliás, esse é um tema que você tem que estudar, que pode cair na sua prova, a herança cultural de negros e de indígenas para a formação não apenas da população brasileira, como de sua cultura, as danças, a religiosidade, as músicas, as tradições, as palavras que foram inseridas na língua portuguesa. As palavras indígenas, por exemplo, são mais de 20 mil palavras de origem indígena que hoje fazem parte da língua portuguesa.
Então nós temos grandes contribuições indígenas e grandes contribuições negras para a formação cultural brasileira. À exceção de São Vicente e Pernambuco, o sistema de capitanias hereditárias fracassou. Dividida em duas, a primeira capitania do Maranhão não chegou a ser efetivamente ocupada. Correto. Lembra do sistema de capitanias hereditárias, pessoal? Lembra, né? Do sistema das capitanias, duas prosperaram. Lembra quais são as duas? Pernambuco e São Vicente. E em relação à capitania do Maranhão? Olha só, o que aconteceu? Ela nem chegou a ser efetivamente ocupada. Foi dividida em duas, hein? Olha só, a primeira capitania do Maranhão não chegou a ser efetivamente ocupada. Então eram duas capitanias do Maranhão, dois lotes, não é? E no caso aqui, a primeira delas nem chegou a ser efetivamente ocupada. Correta afirmação. A decisão metropolitana de determinar o plantio de cana-de-açúcar, especialmente no litoral maranhense, foi a solução encontrada para reduzir os efeitos do declínio da mineração. Não, pessoal, peraí. A mineração aconteceu no centro-sul do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, durante o século XVIII. No início do processo de colonização da América Portuguesa, em que se concentraram as regiões nordestinas, tivemos o cultivo de cana-de-açúcar. Então, essa afirmação está incorreta. Opa, agora a gente fala sobre a balaiada. Pessoal, lembrando sempre que nós passamos assim, fazendo uma rápida revisão. Até porque não temos tempo suficiente para que nós pudéssemos fazer uma aula contextualizada, problematizada, fundamentada teoricamente. A gente ia perder 30 minutos pelo menos com cada assunto, então ficaria muito extenso o vídeo. Então, por isso a gente passa meio que rapidinho uma revisãozinha rápida falando das características que não podem ser esquecidas sobre aquele determinado acontecimento, aquele determinado evento histórico. No caso que nós iremos falar agora, diz respeito à balaiada. O que foi a balaiada, professor? A balaiada foi uma importante revolta de cunho social e popular que aconteceu na província maranhense. A balaiada nada mais é do que a Guerra do Maranhão, pessoal. A balaiada que aconteceu entre 1838 e 1841. Foi uma revolta, uma rebelião popular que apresentava então esse forte característica ligada aos grupos menos favorecidos. É uma revolta com forte caráter popular, mas que, por outro lado, também assinalou a rivalidade política entre grupos dominantes. De um lado, os liberais, chamados de bentevis, e de outro, os conservadores, chamados de cabanos. É importante ressaltarmos que a balaiada contou com intensa participação das camadas subalternas do Maranhão. E a repressão militar a esse movimento foi exercida por Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Vamos conferir a questão aqui, gente. A respeito da balaiada, uma das revoltas que convulsionou o Brasil durante o período regencial, entre 1838 e 1841 no Maranhão. A esse respeito, olha só, julgue certo ou errado os itens subsecutivos. Primeiro item. Apesar de alguns êxitos no campo de batalha, a balaiada
não conseguiu ocupar qualquer cidade maranhense. Ah, essa tá fácil, né, pessoal? Claro que essa afirmação está incorreta. Como é que fica Caxias? A vila de Caxias foi tomada pelos rebeldes. Os componentes da balaiada conseguiram o cerco à vila de Caxias. Então esse primeiro item está errado. Segundo, embora essa revolta tenha apresentado um sentido social, vamos lá, embora essa revolta tenha apresentado um sentido social, foi irrelevante o número de escravos fugidos que dela participou. Peraí. Foi irrelevante o número de escravos que dela participou? Claro que não. Houve uma intensa participação de quilombolas, de negros libertos, de negros escravizados. Portanto, essa afirmação está errada. A balaiada concentrou-se no norte do Maranhão, área dominada por grandes produtores de algodão. Errado, pessoal. Os balaios atacavam os pontos mais vulneráveis. As vilas mais importantes estiveram sob a proteção das elites, que depois receberam apoio do exército mandado pela regência. O governo imperial, ocupado em debelar outros movimentos revoltosos, decidiu não enviar tropas para combater os balaios. Peraí, mas o Luiz Alves de Lima e Silva, já experimentado de outras batalhas, o cara foi para lá com a missão de acabar definitivamente com a balaiada. Tanto é que ele chegou, inclusive, a exercer o cargo de presidente da província do Maranhão, ocasião em que ele encerrou a balaiada. Iniciada a partir de várias disputas entre setores da elite local, a revolta em questão acabou adquirindo feições de levante popular. Aí tá correto. Correto? A participação aí, Negro Cosme, Raimundo Gomes, Manuel dos Anjos, o balaio, pessoal. Aliás, o nome balaiado é uma referência ao fazedor de balaios, ao trabalhador artesanal, o Manuel Balaio, Manuel dos Anjos Ferreira, Manuel Balaio. Beleza? Muito bem. Agora a gente fala da Batalha de Guaxenduba. Batalha de Guaxenduba, um confronto militar travado em 19 de novembro de 1614, envolvendo de um lado, olha lá, de um lado estavam os portugueses, de outro lado estavam os franceses. E esta batalha terminou com a vitória portuguesa, com certeza, e a posterior expulsão dos franceses do Maranhão, 1615. Então tá aqui, ó, liderando as forças portuguesas, estava o Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque, Maranhão. E de outro lado, liderando as forças francesas, estava Messier Daniel de Latouche. Daniel de Latouche. Então você tem a Batalha de Guaxenduba, decisiva para os destinos do Maranhão. Os franceses haviam instalado o quê? A França equinocial na região, não é isso? O Forte de São Luís, muito bem. Quando os portugueses tomaram conhecimento da presença francesa no Maranhão, organizaram expedições militares para expulsá-los. E quem comanda essas operações militares é Jerônimo de Albuquerque.
que vai vencer a famosa Batalha de Guaxenduba, novembro de 1614. E aí, como consequência da expulsão dos franceses dos territórios maranhenses, nós temos a consolidação do domínio português na região da Amazônia, onde em 1616 os portugueses fundam Nossa Senhora do Belém do Pará. Olha que beleza. Muito bem. Vamos conferir agora as questões. Com relação à França equinocial, tentativa de colonização francesa em território maranhense no século XVII e a Batalha de Guaxenduba, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. A maior parte dos colonizadores era formada por protestantes franceses que fugiam da perseguição dos católicos em sua terra natal. Errado, pessoal, porque Daniel de Latouche trouxe os padres franciscanos, capuchinhos. Dentre eles estava, você sabe muito bem, o padre Claude d'Abbeville, lembra dele? Que escreveu as crônicas relatando a presença francesa nas terras maranhenses. E esses padres vêm, inclusive, com a missão de fazerem a conversão dos indígenas maranhenses à fé católica. Então, quando ele fala aqui que a maior parte dos colonizadores era protestante francês, errado, católico. Então, vamos lá, assinalar errada. Muito bem. A área invadida se localizava no litoral maranhense, onde hoje se localiza a cidade de São Luís. Exatamente, certa resposta. Essa aqui estava fácil. Essa aqui estava mamão com açúcar, professor, muito facinha. A Batalha de Guaxenduba inscreve-se entre os embates ocorridos no litoral do Maranhão colonial, século XVII, com reflexos na própria colonização do Brasil por Portugal. Certa resposta! Não acabamos de falar que logo após a expulsão dos franceses do Maranhão, os portugueses se assenhoraram da região e expandiram seus territórios em direção à Amazônia. Fica atento com isso. A Batalha de Guaxenduba resultou na histórica decisão de Jerônimo de Albuquerque de render-se a La Harvardière, que é o nosso bom e velho Daniel de Latouche, para preservar a vida de seus combatentes. Errado, pessoal. Por quê? Quem que venceu a Batalha de Guaxenduba? Foi Jerônimo de Albuquerque ou foi Daniel de Latouche? Quem venceu foram os portugueses. Jerônimo de Albuquerque. A derrota para os portugueses fez com que os franceses se deslocassem para a região das Guianas, formando a Guiana Francesa. Correto, os franceses saem do Maranhão e vão para Guiana Francesa. Muito bem, agora a gente aborda algumas características básicas do período militar. Período militar que teve início a partir do golpe de 1964, que derrubou o presidente Jango e deu início a 21 anos de regime militar no Brasil. Governo dos presidentes Humberto de Alencar Castelo Branco, depois veio Arthur da Costa e Silva, em seguida veio Emílio Garrastazu Médici, daí veio Ernesto Geisel e, por último, João Batista Figueiredo. Bom, em relação ao período militar no Brasil, nós temos um episódio importante que foi a decretação
do Ato Institucional número 5, o AI-5, editado em dezembro de 1968, que foi o mais duro golpe do regime militar. Tanto é que alguns historiadores chamam o AI-5 do golpe dentro do golpe. O AI-5 se constituiu no mais forte mecanismo do autoritarismo do regime militar. O AI-5, que vigorou entre 1968 e 1978. Tivemos também, ao longo da transição dos anos 60 para os anos 70, o chamado milagre econômico brasileiro, que é uma fase de grande crescimento de nossa economia brasileira, sustentada pelo capital estrangeiro. Milagre econômico, a fase do grande crescimento do PIB brasileiro, governo Médici, que corresponde justamente à fase denominada Anos de Chumbo, que é a fase de maior repressão contra as oposições ao regime militar. Depois nós tivemos a fase da abertura política, que corresponde ao governo dos últimos presidentes, no caso Ernesto Geisel e Figueiredo. Nós temos o processo de abertura, processo lento, gradual e seguro. Essa foi a abertura política proposta pelos militares, até chegarmos à redemocratização do Brasil, que se deu em 1985 com a eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral e em 1988, quando da promulgação da nossa atual Constituição brasileira. Tudo bem? Beleza, então vamos conferir a questão aqui, gente. No início de 1964, havia claros sinais de que a ordem constitucional seria superada por conspirações golpistas. Restavam dúvidas, entretanto, sobre o lado do espectro político que daria o golpe. A aliança civil-militar que depôs Jango pode ser entendida como uma conjugação de forças que, a partir de motivações distintas, convergiram para um único objetivo imediato. Nos anos em que Costa e Silva exerceu a presidência, consumou-se o divórcio entre os projetos civis e militares. O governo Médici foi marcado por extremo autoritarismo. Geisel empenhou-se em estabelecer canais de contato com lideranças civis, preconizando a tese de uma transição gradual, mas segura, rumo à democracia. Após a derrota da emenda das eleições diretas, transferiu-se o objetivo da mobilização popular para o projeto da candidatura indireta de Tancredo Neves. Citação da professora Marieta de Moraes Ferreira e Carlos Eduardo Sarmento, A República Brasileira, Pactos e Rupturas. Muito bem, agora vamos para a questão. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens que se seguem a respeito da história republicana brasileira da segunda metade do século XX. Além de inesperado, o golpe que depôs João Goulart foi articulado e conduzido por lideranças das três Forças Armadas, sem nenhuma ingerência de políticos civis. Olha só, gente, vamos lá. O golpe militar que depôs o presidente João Goulart ocorreu em 1964.
31 de março de 1964. É a derrubada do presidente João Goulart. Temos então um golpe, na verdade é um golpe civil militar, porque amplos setores da sociedade brasileira, grupos empresariais, banqueiros, políticos da oposição ao presidente, setores das comunicações do Brasil, apoiaram e aplaudiram o 31 de março. Primeiro, então, pessoal, esse golpe não foi inesperado. Ele já estava sendo arquitetado, nós podemos dizer, 10 anos antes, ainda na época de Getúlio Vargas. Já arquitetava-se um golpe de Estado. Não aconteceu porque o presidente suicidou-se. Depois, em 1961, quando da renúncia de Jânio Quadros, outra situação extremamente instável se estabeleceu. E aí, em 1964, então o golpe já era esperado. E segundo aspecto, não dá para dizer que não teve nenhuma ingerência de políticos civis. Nada disso. É um golpe civil-militar. O governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, apoiou. O governador de São Paulo, Adhemar de Barros, também apoiou. O governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, também apoiou. Então, como é que nós não tivemos apoios de setores civis? Claro que nós tivemos, sim. As Forças Armadas atuaram junto com os setores civis. Portanto, está errada essa afirmação. Vamos para a próxima questão. O ato institucional número 5 significou o início do processo de abertura política com o abrandamento do caráter autoritário do regime militar. Ah, que brincadeira, mas sem graça, né? Claro que essa afirmação está incorreta. Claro que está incorreta, pessoal. Vou até pintar aqui, ó. Muito bem, olha só. Gente, o ato institucional número 5 foi o maior instrumento arbitrário do regime militar. Suspendia o direito do habeas corpus para crimes políticos no Brasil. Então a parada ficou sinistra quando da decretação do AI-5. A eleição de Tancredo Neves se fez dentro do colégio eleitoral, instrumento que, criado pelo regime militar, serviu para decretar o fim do autoritarismo. Verdade, pessoal. Por que aconteceu isso aí, professor? É o seguinte, houve a campanha das diretas já, a partir da emenda Dante de Oliveira, mas essa campanha foi derrotada, a emenda não foi aprovada no Congresso Nacional. Sendo assim, a transição precisou ser feita pela via indireta. E Tancredo Neves foi eleito presidente da República pelo voto indireto no colégio eleitoral. Isso lá em janeiro de 1985. Beleza. A primeira etapa da redemocratização, a partir de 1985, foi marcada pela crise econômica, com inflação em alta e crescimento rápido e excessivo da dívida externa brasileira. Certa resposta. E lembra aí, quem era o presidente da República do Brasil nessa época? Maranhense, lembra aí? Era José Sarney. Brasileiros e brasileiras, precisamos do plano cruzado para enfrentar a inflação no Brasil.
Olha só, José Sarney era o presidente da República. Vários planos econômicos que não conseguiram nocautear a inflação no Brasil, que geraram mais inflação ainda, excessiva dívida externa no Brasil. A trajetória política republicana, a partir de 1946, foi marcada por crises. Um presidente suicidou-se, Getúlio Vargas. Outro teve a posse contestada, Juscelino Kubitschek. E um terceiro renunciou com poucos meses de governo, Jânio Quadros. Ah, ainda tem um quarto aí que foi derrubado, né? Passaram a rasteira nele, que foi o João Goulart. Certa essa afirmação, tranquilo. É isso aí, pessoal. A parada é a seguinte, faça chuva ou faça sol, sempre é tempo de estudar, sempre é tempo de dar aquela revisadinha para ficar mais competitivo e chegar no dia da prova e quebrar a banca CESP. É isso que eu estou torcendo para que aconteça. Um grande abraço a todos, não se esqueça de curtir o vídeo, hein? Dá esse moralzinho pro professor aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.